Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Programa Fala Vereador. Uma nova edição do Fala Vereador, aqui na Rádio Câmara 101,5. Hoje, conversar com Eduardo Zanata, vereador do PT, que compõe a nossa Câmara de Vereadores aqui da nossa Rainha do Atlântico Sul, né? Prazer em tê-lo aqui. Olá, Aderbal, os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer novamente falar contigo sobre as ações, né, do nosso mandato. Pela pauta que eu recebi aqui, vai faltar tempo, viu? É muita coisa que a gente tem trabalhado bastante, né? Precisa. Tá bem marcante. Mas eu queria começar pensando sobre o ano de 2023. A gente sempre tem uma projeção, as pessoas organizadas têm uma projeção, tem uma busca de informações do ano passado, desse ano. O que é que você projeta para esse ano, Eduardo? O que a gente projeta para esse ano a nível de trabalho aqui? Eu assumi a presidência da Comissão de Educação e Saúde, Cultura e Assistência Social. Então, a gente vê que a gente lida com os principais temas que são do interesse do dia a dia da população. A gente já fez, dentro da comissão, Aderbal, a gente já ouviu a Associação dos Professores e Especialistas de Balneário Camboriú. Nós organizamos e votamos por unanimidade uma visita de fiscalização a todas as escolas e creches do município para avaliar, principalmente, condição de infraestrutura, as condições de serviço para os professores, para os servidores e também infraestrutura e segurança. Então, a gente está tentando conversar com o setor da educação no nosso município para, no final do ano, a partir de toda essa análise, esse diagnóstico, entregar um relatório para a população da situação da rede municipal de ensino. Isso dentro da comissão, essa é a projeção. Ter um relatório pela Comissão de Educação do ensino. Participamos, como cultura, da discussão da Lei Paulo Gustavo, temos uma audiência pública marcada para o dia 1º de junho. O município de Balneário Camboriú vai receber do governo federal R$1.177.000. Isso é mais do que a Lei de Incentivo à Cultura Municipal para distribuir entre os agentes culturais da nossa cidade, os equipamentos públicos de cultura. E na assistência social, a gente discutiu a abordagem, o contrato do resgate social que foi terceirizado aqui no município. Então, a gente está projetando um ano de muito trabalho nessas pautas. E saúde, nós organizamos uma reunião pública que lotou o plenário aqui da Câmara para discutir o projeto de lei do uso medicinal da cannabis aqui na cidade. Eu sei que nessa fiscalização que vocês fizeram das escolas, vocês chegaram a visitar 85 escolas, não é isso, não? São 44 unidades, né? Visitas, eu já visitei todas como vereador, só que agora a gente já visitou 8 escolas das 17, né? E a gente já produziu mais de 85 indicações pela comissão que foram encaminhadas, exatamente. Confundir os números, exato, né? Exato. Vocês visitaram ali. Agora, o que é que de principal se encontra? Porque a gente sabe que essas coisas ficam no silêncio, dificilmente a população fica sabendo da realidade, mesmo as comunidades próximas dessas escolas, né? Qual é a realidade que vocês encontraram? A realidade, Aderbal, a gente vê equipes e profissionais muito qualificados na rede municipal, professores com especialização, com mestrado, mas que estão se sentindo desestimulados por mudança no plano de carreira e na legislação que aconteceram no ano passado e que a gente foi derrotado aqui na Câmara na votação dessas mudanças. Mas uma coisa que chama muito atenção é um município como Balneário Camboriú, que se coloca como referência em várias áreas de política pública. Dos 17 centros educacionais municipais, nós temos apenas um que tem laboratório de informática. Então, a gente ativo. Os outros têm a sala, mas não tem computador funcionando, não tem professor de informática. Então, a gente está falando na segunda década do século XXI, onde a gente fala em empreendedorismo, inclusão digital, na era da informação, na era da digitalização dos processos, a gente não tem laboratório de informática na escola. Isso é de chocar. A gente precisa de um esforço conjunto para que escolas como o Jardim Yacht Club, que desde 2017, Aderbal, não tem um único computador funcionando na sala de informática, recebam a atenção do município. E isso vai aparecer no relatório.
Bom, essa realidade efetivamente não se entende hoje com o progresso que nós estamos atingindo. Sim. As coisas já não estão tão caras, é fácil de você adquirir, ainda mais o poder público que tem tantas responsabilidades, essa é mais uma e não é a mais cara. Não é a mais Exato, difícil, não é a mais difícil de ser Perfeito. cumprida, até porque é um negócio tão comum, você encontra aí. Sim. Em qualquer lugar você encontra computadores à vontade. Mais ainda, o município que faz uma licitação é fácil de encontrar. Perfeito. Deixa eu colocar. Eu tenho interesse, eu não uso, mas tenho interesse no transporte coletivo, por várias razões. Primeiro, que permite a locomoção daqueles trabalhadores que não têm condição de ter sua moto, não têm condição de ter o seu veículo, às vezes Sim. uma bicicleta, nem uma bicicleta às vezes tem, e ele quer se locomover. A bicicleta não leva chuva, essa coisa toda tem esses inconvenientes. E ainda isso interfere na mobilidade urbana, inclusive. E eu estranho sempre muito que nós tínhamos aqui um sistema de transporte coletivo funcionando por muito tempo, veio a pandemia, parou, de repente ele já não é mais necessário, quer dizer, não tem mais demanda, as empresas já não se interessam mais. Como é que vocês estão lidando com isso? É que a demanda tem se existe o serviço, né? Se a população não tem um ônibus que chega no horário, um ônibus que seja minimamente confortável, que a tarifa seja justa, ela não vai usar, como você disse. Ela vai procurar financiar uma moto, financiar um carro, um veículo individual, ou nossa cidade é plana, vai usar uma bicicleta, um patinete, vai tentar se virar. Ou um motorista de aplicativo. Só que o que está acontecendo, Aderbal? A cidade não comporta mais, isso está claro no dia a dia. Tenta sair na Avenida das Flores, 18h15, 18h30, está trancado. Ontem, a 4ª Avenida, nós tínhamos uma audiência pública, tudo trancado. Então, o que acontece? O transporte coletivo ele é fundamental para garantir a qualidade de vida, porque a gente não quer perder tempo ou ficar parado no trânsito do trabalho para casa ou de casa para a escola, para a universidade. E eu estive em Garopaba. Garopaba é um dos 3 municípios de Santa Catarina que lançou a tarifa zero. Desde o dia 1º de março, Garopaba não cobra mais tarifa no transporte coletivo. Sabe qual foi o resultado disso, Aderbal? A gente está falando em demanda. Lá o prefeito está economizando, porque ele reviu o contrato que ele tinha de concessão. Uma empresa privada, que é a Expresso Garopaba, foi contratada por quilômetro rodado. O que aconteceu não pagando a tarifa? Aumentou em 120% o número de usuários do transporte coletivo nos primeiros 30 dias. Mais que dobrou. Isso significa que o trânsito acaba melhorando para o cidadão, acaba descongestionando, e quem antes não ia para uma praia, quem antes não ia gastar no comércio, agora acaba pegando o transporte da sua casa e vai. E lá no dia, na Câmara de Garopaba, eu estava como vereador representando Balneário Camboriú, o que aconteceu? Maricá, que foi um dos primeiros municípios no Brasil, fica no Rio de Janeiro, no litoral, a colocar a tarifa zero em 2016, Maricá afirmou que a economia dos usuários com o transporte coletivo que é a tarifa zero em Maricá foi de 161 milhões de reais em 2022. O que isso significou, Aderbal? Que esse dinheiro deixou de pagar tarifa, mas ele foi para o comércio local. Ele foi para a economia local. Gastou na padaria, gastou no mercado, gastou em lazer, no cinema. Então, é uma injeção de dinheiro, que é um serviço público, que é o transporte coletivo, e a gente percebe que se o morador não gasta ali, ele gasta em outros lugares na cidade. E isso é um investimento, porque tu garante um direito e estimula a economia. E a gente vê que é possível. Garopaba tem tarifa zero em Santa Catarina, Forquilinha tem tarifa zero e Governador Celso Ramos tem tarifa zero. E a gente tem que trabalhar, e o nosso relatório da Comissão Parlamentar do Transporte do ano passado, a gente indica nesse contrato que você citou que Balneário Camboriú adote a tarifa zero. Só que para isso a gente tem que fazer um novo contrato. Tem que esse contrato que está aí, que a população está reclamando, que o ônibus não passa, que o ônibus não chega no horário, que o ônibus é caro, isso tem que acabar. A nossa cidade tem condições de ter um transporte digno, de qualidade, que pense no morador, que pense no turista e que pense em quem quer passear, ter acesso à cidade. Dá para fazer, a gente sabe. Eu dei 3 exemplos de Santa Catarina, posso dar um exemplo como Amsterdã, na Holanda, e tantos outros pelo Brasil, pelo mundo. Mas se fala muito na demanda, grande demanda que a gente tem, que é diferente da demanda de muitas outras cidades, mas enfim.
muita gente fala também aquele subsídio, o famoso subsídio federal Sim. que veio para cá e que não iria teoricamente servir de nada porque ele ia apenas pagar uma conta que daqui a pouco ia encerrar. Não sei se já não encerrou, inclusive. Exatamente. Prazo, né? Eu simplesmente pago o subsídio e economiza noutra ponta. E, evidentemente, o cidadão vai gastar no outro lugar, né? Perfeito. Como é que vocês raciocinam sobre isso? E o que aconteceu ali? No relatório da comissão, a gente fala sobre esse valor que foi repassado. 2 milhões e alguma Pouco coisa. mais de 2 milhões e 100. O Ministério Público abriu um processo de notícia-fato para investigar esses 2 milhões e 100, porque eles não poderiam ter... O Ministério Público vai investigar se ele poderia ter sido repassado da forma que foi, porque é um recurso que vem para a política de idoso durante a pandemia e que o município usou para colocar na empresa de transporte coletivo, sendo que isso não era previsto. Ele era específico para... Exato. Então, o Ministério Público está com o processo aberto lá, a gente está acompanhando. Pessoalmente, o que eu te digo? Eu citei alguns exemplos. Onde o transporte funciona, Aderbal, existe investimento do município. Ou tem subsídio, ou o município banca tudo, porque a gente considera que o transporte ele é um direito. Pensa comigo. Por que você não usa o transporte? Você falou que não é usuário. Se você pudesse sair da Câmara e ir para a sua casa com um transporte de qualidade, sair daqui hoje às 18 horas e 5 minutos, um exemplo, saber que 18h05 o ônibus vai estar na frente da Câmara e que 18h25 você chega na sua casa, você se programa. Mas se você vai para o ponto de ônibus agora, muitas vezes o ônibus está atrasado 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ou simplesmente não passa porque a rota e a linha foi mudada, cancelada, e o morador não foi avisado. Então, quando a gente não tem um transporte de qualidade, o morador não se programa para usar. Quando ele não sabe se vai passar ou não, imagina você perder um teu compromisso de trabalho porque o ônibus não passou. Você corre o risco de perder o teu emprego. Então, tu vai te organizar para ir de outra maneira. E a gente também tem pressionado a Praiana no Intermunicipal. Nós denunciamos no Ministério Público, e eu já falei contigo disso, do cumprimento da lei do passe estudantil. A Praiana não cumpre a lei do passe e só quer dar o passe de 50% para os estudantes da tarifa, o valor, né? Quando o estudante apresenta a grade horária que ele tem aula. Se ele vai para a escola ou sai da escola. Isso, né? Só quando ele tem aula. Isso não pode. É negar o acesso à educação num dia que ele tem um trabalho em grupo, um projeto de extensão, uma pesquisa na biblioteca. A gente já sabe que é muito difícil ser estudante, trabalhador, ter que ralar para poder pagar a universidade ou pagar os custos de alimentação, de transporte. E a gente tem feito esse debate de transporte coletivo, então. Deixa eu colocar aqui, temos aqui um tempo ainda, deixar para você tem aqui com relação às mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, chamado eixos centrais na lei orgânica dos municípios, prevenir impacto de mudança. Como é que vai mudar o impacto da mudança? Vai ser um troço complicado, porque a gente depende muito do humor do tempo, do humor e da quantidade de chuva que cai, e nós temos um sistema que não é exatamente eficiente com relação a essa passagem das águas pela nossa cidade. Sim, com muita alegria, né, a gente aprovou por unanimidade no plenário. É a primeira vez, Aderbal, que aparece na legislação municipal a menção às mudanças climáticas em lei. Então, a gente aprovou uma emenda à lei orgânica, a emenda à lei orgânica número 18/2023, já foi promulgada pela Câmara de Vereadores, que coloca as mudanças climáticas como eixo central de política pública. Então, a gente está cada vez passando mais com alagamentos, com deslizamentos, e a gente está vendo que esse debate, que parece que está longe, parece que é uma coisa internacional, parece que é uma coisa das Nações Unidas, ela nos afetam aqui no dia a dia. Diretamente. Diretamente. E a gente precisa pensar isso em Balneário. Então, foi importante a gente iniciar esse debate aqui na cidade das políticas focadas nas mudanças climáticas, para que a gente pense a medida de contenção, prevenção e de como a gente pode colocar Balneário como referência nessa discussão. E principalmente que a população seja devidamente informada de tudo que está acontecendo. Exato. Porque às vezes as coisas acontecem, então, mas por que aconteceu isso? Às vezes anunciam um benefício, por exemplo, vai ter um escoamento ideal, e daqui a pouco enche tudo. Por que não houve o escoamento? Porque pensa comigo, Aderbal, eu falo que é muito fácil para um político pegar e dizer, por que alagou? Alagou porque choveu demais. Não. Alagou porque a gente não está pensando em obras de infraestrutura para prevenir esses alagamentos. A gente tem que pensar no parque inundável, entre Camboriú e Balneário Camboriú.
A gente tem que pensar no uso e na ocupação que a gente está dando aqui para a área central da cidade e principalmente nessas políticas que visem mitigar o dano que a gente causa ao ambiente. Senão a gente vai sempre ser vítima da aumento da maré, chuva intensa, alagamentos na área urbana, deslizamento com vítima, como a gente teve aqui no último verão, e é isso que a gente quer evitar aqui. Obrigado, vereador Eduardo Zanata. Prazer em tê-lo aqui. Vamos aguardar a próxima oportunidade para a gente conversar um pouco mais. Eu que agradeço, só chamar que eu estou presente. Obrigado. Tá bom, obrigado. Nosso Fala Vereador conversou hoje com o vereador Eduardo Zanata, do Partido dos Trabalhadores. A gente volta no outro programa. Você acompanhou o programa Fala Vereador. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.